Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindos e bem-vindas à Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador, uma igreja online e lar para você se conectar em série de mensagens bíblicas que vai mudar e transformar a sua vida. É só acessar, você vai se sentir brilhante. Aqui agora eu desejo que você se sinta à vontade e confortável aí em sua casa, ou em seu local de trabalho, ou na rua, conectado. O Espírito Santo vai ativar você e você vai ouvir a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia, e ainda mais a Palavra de Deus, a Bíblia, vai dar uma lição a seu cérebro de uma vez por todas. Vou agora compartilhar a parte 7 na série de mensagens da carta do apóstolo Paulo a Timóteos, a primeira carta, no seguinte significado: as qualificações dos diáconos em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 8 a 13. Eu fico imaginando. Sua vida vai mudar. Ouça a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia. Semelhantemente, quanto aos diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos da ganância. 1 Timóteo 3,8. Conservando o mistério da fé com a consciência limpa. 1 Timóteo 3,9. Também sejam estes primeiramente experimentados e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. 1 Timóteo 3,10. Da mesma sorte, quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. 1 Timóteo 3,11. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem a seus filhos e a própria casa. 1 Timóteo 3,12. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Jesus Cristo. 1 Timóteo 3, versículo 13. Continue ouvindo a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia, no seguinte significado: as qualificações dos diáconos. Eu fico pensando, depois de elencar as virtudes que devem ornar a vida do presbíteros, ou bispos, ou poimen, o apóstolo Paulo passa a falar sobre os atributos dos diáconos. Muitas das qualificações dos diáconos são as mesmas dos presbíteros,
bispos ou pastores. O diáconos é o servo que coopera com aqueles que se dedicam à oração e ao ministério da palavra de Deus, a Bíblia. Os primeiros diáconos foram nomeados assistentes dos apóstolos. Eu continuo pensando, há dois ministérios na igreja: a diaconia das mesas, em Atos 6, versículo 2 e 3, e a diaconia da palavra de Deus, Atos 6, 4, e a ação social e a pregação do Kyrios, do evangelho do Kyrios, Jesus Christos ios Theos Soter. O ministério das mesas não substitui o ministério da palavra, nem o ministério da palavra dispensa o ministério das mesas. Nenhum dos dois ministérios é superior ao outro. Ambos são ministros cristãos que exigem pessoas espirituais, cheias do Espírito Santo, para exercê-los. A única diferença está na forma que cada ministério assume, exigindo dons e chamados diferentes. Quer saber quais são as qualificações dos diáconos? As 4 qualificações que se seguem tratam do comportamento, da fala, do uso do álcool e da atitude em relação ao dinheiro. Esses 4 atributos revelam que os diáconos devem ter controle de si mesmos. Ouça, respeitáveis. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis. 1 Timóteo 3:8. Continue ouvindo a voz terapêutica da palavra de Deus, a Bíblia. Os diáconos precisam ser dignos de respeito, ter caráter impoluto, vida irrepreensível e conduta ilibada. Quer saber quais são as qualificações dos diáconos? De uma só palavra. 1 Timóteo 3:8. Os diáconos precisam ser verdadeiros, íntegros em suas palavras e consistentes em sua vida. Os diáconos não podem ser boateiros dados a mexericos. Os diáconos não dizem uma coisa aqui e outra acolá. Os diáconos não podem ser maledizentes, nem jogar uma pessoa contra outra. As palavras dos diáconos têm peso. Eles precisam ser absolutamente confiáveis no que dizem. Quer saber quais são as qualificações dos diáconos não inclinados a muito vinho? Atos dos Apóstolos, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 8. Os diáconos devem ser cheios do Espírito Santo, Atos 6, 3, e não cheios de vinho, Efésios 5, 18. Quem é governado pelo álcool não pode administrar a casa de Theos. Quer saber quais são as qualificações dos diáconos não cobiçosos de sorte da ganância?
1 Timóteo 3, versículo 8. Coloque a palavra de Deus, a Bíblia, em sua mente. Os diáconos lidam com as ofertas do povo de Deus e administram os recursos financeiros da igreja na assistência aos necessitados. Os diáconos não podem ser como Judas Iscariotes, que roubava a bolsa. Os diáconos não podem cobiçar o que devem repartir. Os diáconos não podem desejar para si o que se deve entregar para os outros. Um homem que ama o dinheiro não é necessariamente um larápio. A ênfase nesse versículo 8 de 1 Timóteo 3 é de alguém que furta, que abraça uma boa causa, movido pelo amor à vantagem material. É o homem de espírito mercenário que se entrega por inteiro na busca de riquezas, ansioso por aumentar suas posses, sem importar-se se os métodos são justos ou maus. Quer saber quais são as qualificações dos diáconos íntegros na teologia e na vida? Conservando o mistério da fé com a consciência limpa. 1 Timóteo 3,9. O termo mysterium significa verdades outrora ocultas, mas agora reveladas por Theos. Os diáconos precisam compreender a doutrina cristã. Os diáconos precisam crer na doutrina cristã e viver a doutrina cristã. Sua vida, sua família e seu ministério precisam ser pautados pela palavra de Deus, ouvindo a voz terapêutica da palavra de Deus, a Bíblia. Quer saber quais são as qualificações dos diáconos? Provados e experimentados. Também sejam estes, primeiramente, experimentados. 1 Timóteo 3,10. Os candidatos ao diaconato precisam ser, primeiramente, experimentados, passando por tempo probatório. O treinamento precede a escolha e a ordenação. Primeiro a prova, depois o exercício do ministério. Aqui agora vou lançar luz sobre esse assunto. Convém notar que vários líderes mencionados na Escritura foram provados antes como servos. Quero trazer à sua memória José. José foi um servo no Egito durante 13 anos antes de se tornar o segundo no poder naquela terra. Moisés cuidou de ovelhas durante 40 anos antes de ser chamado por Theos. Josué foi servo de Moisés antes de se tornar seu sucessor. Davi cuidava das ovelhas de seu pai quando Samuel ungiu o rei de Israel. Até mesmo Jesus Cristo veio como servo e trabalhou como carpinteiro. E o apóstolo Paulo fazia tendas. Primeiro um servo, depois um líder.
Quer saber quais são as qualificações dos diáconos? Auxiliados por colaboradores fiéis. Da mesma sorte, quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. 1 Timóteo 3,11. Continue ouvindo a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia. Há 3 interpretações deste versículo. Primeiro, o apóstolo Paulo se refere aqui a diaconisas. Segundo, o apóstolo Paulo se refere às esposas dos diáconos. Terceiro, o apóstolo Paulo se refere à colaboradora dos diáconos, mas mulheres não ordenadas ao diaconato. Subscrevo essa terceira posição. Paulo se refere à colaboradora dos diáconos, mas mulheres não ordenadas no diaconato. A construção do texto mostra que são 3 grupos distintos. O bispos deve ser igualmente, o bispo deve ser igualmente, os diáconos devem ser, semelhantemente as mulheres devem ser. Um e o mesmo verbo coordena os 3: o bispo, os diáconos e as mulheres. Por isso, considera-se que essas mulheres prestam um serviço especial na igreja, como os presbíteros e os diáconos. Elas compõem um grupo em si, ou seja, não são as esposas dos diáconos, nem todas as mulheres que pertencem à igreja. Essas santas mulheres eram ajudantes dos diáconos na assistência aos pobres e necessitados. Elas prestavam serviço auxiliar. Não é necessário ter um cargo para ter um ministério e exercer um dom. Essas mulheres auxiliares deviam ter as mesmas qualificações dos diáconos, e o apóstolo Paulo destaca 4 virtudes que devem ornar sua vida: ser respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Ou seja, essas mulheres devem ser cuidadosas com respeito à conduta, à língua, ao temperamento e ao testemunho cristão. Continue ouvindo a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia. Quer saber quais são as qualificações dos diáconos fiéis à esposa e líderes da família? O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa. 1 Timóteo 3,12. Os diáconos precisam ser fiéis à esposa e ser líderes espirituais de sua casa, oikos. Os diáconos devem ensinar seus filhos e educá-los no caminho de Deus. Cristo Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sua vida e sua família são a base do seu ministério diaconal. Quer saber quais são as qualificações
dos diáconos dedicados ao serviço real, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Jesus Cristo. 1 Timóteo 3,13. O diaconato não é uma plataforma de privilégios, mas de serviço real. O diaconato não é um cargo a ser ocupado, mas um ministério de serviço real aos outros. Aqueles que se esmeram no ministério de servir aos homens em nome de Deus, recebem de Deus a recompensa. Concluo com as palavras de John Stott. Está claro que as qualificações para o episcopato e para o diaconato são muito semelhantes. São as qualificações básicas que todos os líderes cristãos devem ter. Colocando as duas listas lado a lado, podemos notar que há 4 áreas principais a serem investigadas. Com respeito à própria pessoa, o candidato tem de ter domínio próprio e maturidade, inclusive nas áreas da bebida, do dinheiro, do temperamento e da língua. Com respeito a seus relacionamentos, ele tem que ser hospitaleiro e amável. Com respeito ao de fora, muito respeitado. E com relação à fé, apegar-se firmemente à verdade e ter o dom de poder ensiná-la. Você está ouvindo as qualificações dos diáconos e continue com entusiasmo ouvindo a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia. Ouça agora os atributos da Igreja de Deus. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve. 1 Timóteo 3,14. Para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a Igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. 1 Timóteo 3,15. Depois de tratar das qualificações dos presbíteros, dos bispos, ou pastores e dos diáconos, o apóstolo Paulo passa a falar sobre os atributos da Igreja de Teós. O propósito do apóstolo Paulo é orientar o jovem pastor Timóteo acerca do correto procedimento na casa de Teós. Timóteo deve saber supervisionar o culto e a eleição de oficiais, se as instruções dos apóstolos com respeito à doutrina, ética, unidade e missão da Igreja tivessem sido dadas apenas sob a forma oral, a Igreja teria ficado como um viajante sem mapa ou como uma embarcação sem leme. Contudo, pelo fato de as instruções apostólicas terem sido dadas por escrito, sabemos algo de que, de outro modo, não teríamos tido conhecimento.
ou seja, qual deve ser a conduta das pessoas na igreja do Deus vivo. Duas verdades importantes acerca da igreja são colocadas em relevo pelo apóstolo Paulo. Continue ouvindo a voz terapêutica da palavra de Deus, a Bíblia. Em primeiro lugar, a igreja é a morada do Deus vivo. A igreja é a casa de Deus, a morada do Altíssimo, o santuário do Espírito. Deus habita na igreja. Nós, povo de Deus, somos sua habitação. Aquele que nem o céu dos céus pode conter, habita em nós frágeis vasos de barro. Teós mandou fazer um santuário para habitar no meio do povo. Êxodo 25:8. Depois o templo foi edificado e Teós habitou no templo. Na plenitude dos tempos, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus Cristo, Dios, Teós, sote em João 1,14. Agora, Deus habita na igreja, que somos nós. A palavra grega oikos, traduzida por casa, mostra que a igreja é uma família. Se a igreja não é um grupo de irmãos, então não é uma verdadeira igreja. A palavra oikos pode significar tanto o edifício quanto a família que ocupa o edifício. A igreja é a casa de Teós nos dois sentidos. A igreja, é tanto morada de Teós quanto a família de Teós. Continue ouvindo a voz terapêutica da palavra de Deus, a Bíblia. Em segundo lugar, a igreja é a coluna e baluarte da verdade. A igreja é fundamento da verdade na medida em que se baseia em Jesus Cristo Dios, Teosote, pois ele, Jesus Cristo Dios, Teosote, é o fundamento da igreja. O próprio Jesus Cristo Dios, Teosote, é a verdade. A palavra coluna, estelos, tinha um significado muito importante na cidade de Éfeso, onde Timóteos era pastor. A maior glória de Éfeso era o templo de Diana, Atos 19:28. Esse templo era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Uma de suas características eram suas colunas. Havia nesse templo de Diana 127 colunas jônicas de mais de 18 metros de altura, cada uma das quais havia sido presente de um rei. Todas eram feitas de mármore e algumas continham pedras preciosas incrustadas ou estavam cobertas de ouro. Escrevo-te estas coisas esperando ir ver-te em breve. 1 Timóteo 3,14. Para que, se eu tardar,
fique ciente de como se deve proceder na casa de Teós, que é a coluna, casa de Teós, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. 1 Timóteo 3,15. A ideia nessa passagem bíblica é que o dever da igreja é levantar a verdade de tal forma que todos a vejam. A palavra grega para baluarte é edraioma, traduzida por baluarte, significa aquilo que sustenta um edifício. O baluarte edroioma mantém o edifício em equilíbrio e intacto. O baluarte edraioma é o fundamento. A igreja é comparada com uma coluna e um fundamento. Com uma coluna, a igreja sustenta o teto e como fundamento, a igreja sustenta toda a estrutura da casa. Nesse sentido, a igreja sustenta a gloriosa verdade do Evangelho de Jesus Cristo os Theosote no mundo. A igreja sustenta a verdade de Jesus Cristo os Theosote para ouvi-la e obedecer-lhe. A igreja sustenta a verdade para usá-la corretamente. A igreja sustenta a verdade para guardá-la no coração. A igreja sustenta a verdade por defendê-la. A igreja sustenta a verdade por proclamá-la. E a verdade é uma pessoa, a pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Continue ouvindo a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia. Analisando essas duas metáforas, a igreja tem dupla responsabilidade em relação à verdade. Primeiro, como fundamento, a igreja. Primeiro, como fundamento, a igreja, sua função é sustentar a verdade com firmeza, de tal forma que ela não caia por terra sob o peso de falsos ensinos. Segundo, como coluna, a igreja tem a função de mantê-la nas alturas, de modo que não fique escondida no mundo. Sustentar com firmeza a verdade e a defesa e a confirmação do Evangelho de Jesus Cristo os Theosote. Mantê-la bem alto é a proclamação do Evangelho. A igreja é chamada para esses dois ministérios. Há uma estreita conexão entre a igreja e a verdade. A igreja depende da verdade para sua existência e a verdade depende da igreja para sua defesa e proclamação. Quero que pense nisso. Continue ouvindo a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia. Ouça os atributos do Redentor da Igreja, Jesus Cristo os Theosote. O apóstolo Paulo conclui este capítulo com um hino de exaltação a Jesus Cristo os Theosote.
evidentemente, grande é o mistério da piedade, aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. 1 Timóteo 3,16. Todo o sistema da verdade cristã é uma revelação divina e não uma invenção humana. Isso afirma o apóstolo Paulo ao chamá-lo Mysterium da piedade. Jesus Cristo Zios Theosote é chamado aqui de Mysterium da piedade, porque só podemos conhecê-lo pelo fato de ele, Jesus Cristo Zios Theosote, ter se revelado, e mesmo assim jamais poderemos conhecê-lo plenamente, pois seu caráter e suas obras transcendem nossa capacidade de compreensão. O Redentor da Igreja, Jesus Cristo Zios Theosote, é imensuravelmente megas, grande, e essa grandeza é manifestada nesse hino da Igreja primitiva. O capítulo 3 da primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteos não termina com olhar sobre a igreja, mas com um hino para Jesus Cristo Zios Theosote. É em direção desse hino que tudo aponta. A primeira e a última coisa não é a igreja, mas Jesus Cristo Zios Theosote. A primeira e a última coisa não é o corpo, mas o cabeça, Jesus Cristo Zios Theosote. A primeira e a segunda coisa é Cristo. No entanto, ambos formam uma unidade da forma que os versículos 15 e 16 de 1 Timóteo 3 os conectam. As 6 linhas deste hino de adoração a Jesus Cristo Zios Theosote começam com uma linha sobre o humilde nascimento de Jesus Cristo Zios Theosote e terminam com uma referência à sua gloriosa ascensão. Há aqui contrastes interessantes. A carne sax débil é contrastada com o Espírito poderoso. Os ângelos ágilos celestiais são contrastados com as nações terrenas, e o mundo cosmos inferior é contrastado com a glória de cima. Continue ouvindo a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia. 6 declarações são aqui enfatizadas pelo apóstolo Paulo. Jesus Cristo Zios Theosote foi manifestado na carne. Jesus Cristo Zios Theosote vestiu pele humana, e o Verbo se fez carne. Ele, Jesus Cristo Zios Theosote, nasceu de mulher na plenitude dos tempos. Gálatas 4:4. O autoconhecimento voluntário foi, ao mesmo tempo, uma autorrevelação. O apóstolo Paulo se refere aqui à perfeita humanidade de Jesus Cristo Zios Theosote. Jesus Cristo Zios Theosote foi justificado em espírito. Embora nem todos os homens tenham reconhecido sua glória, pois ele, Jesus Cristo Zios Theosote, foi desprezado pelos homens. Jesus Cristo Zios Theosote foi plenamente
vindicado pelo Espírito Santo. A perfeita justiça de Jesus Cristo os Theosote, bem como suas reivindicações acerca de sua pessoa e de sua obra foram plenamente estabelecidas. O Espírito Santo foi o agente de sua concepção. Jesus Cristo os Theosote foi revestido com o Espírito Santo no seu batismo e, cheio do Espírito Santo, enfrentou vitoriosamente a tentação no deserto. Pelo poder do Espírito Santo, Jesus Cristo os Theosote realizou seu ministério e ressuscitou dentre os mortos, como diz as Escrituras, ao terceiro dia. Esta frase destaca, portanto, a perfeição espiritual de Jesus Cristo os Theosote. Continue ouvindo a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia. Jesus Cristo os Theosote foi contemplado por ángelos. Os ángelos participaram efetivamente da vida e do ministério de Jesus Cristo os Theosote em seu nascimento, em sua tentação, em seu ministério, em sua agonia, em sua ressurreição, em sua ascensão. Os ángelos precederão sua segunda vinda e rodearão seu trono para glorificá-lo pelos séculos eternos. Jesus Cristo os Theosote foi pregado entre os gentios. Antes de sua ascensão, o Jesus Cristo os Theosote ressurreto deu à igreja a grande comissão, em Mateus capítulo 28, versículo 18 a 20. Aqui está a grande demanda. Jesus, aproximando-se, falou-lhe dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Mateus 28, 18. Aqui está a grande comissão. Ide, porém ao mai, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. E agora a grande presença, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Mateus 28, 20. O mesmo Jesus Cristo os Theosote, que foi rejeitado e desprezado, agora começa a ser proclamado em todas as nações. Jesus Cristo os Theosote foi crido no mundo. Porque Jesus Cristo os Theosote foi pregado entre os gentios, pessoas de todas as tribos, raças, povos e línguas começaram a adorá-lo como seu Kyrios e Salvador, como havia sido previsto. Pessoas de todas as nações são transformadas à imagem de Jesus Cristo os Theosote e preparadas para o seu serviço real. Jesus Cristo os Theosote foi recebido na glória. O mesmo Jesus Cristo os Theosote que ouviu os gritos ensandecidos da multidão: crucifica-o, crucifica-o, agora vê os céus abrindo seus portais
para recebê-lo. Ao entrar em glória, ao entrar na glória, o vitorioso Rei Jesus Cristo Ios Theosote, ao entrar na glória, o vitorioso Rei Jesus Cristo Ios Theosote, os céus prorromperam-se em cânticos efusivos, proclamando: Vi e ouvi uma voz de muitos ángelos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Apocalipse 5:11, proclamando em mega voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Apocalipse capítulo 5, versículo 12. Como foi a sensação ao ouvir a voz terapêutica da palavra de Deus, a Bíblia? Se sente agora preparado a entregar sua alma para Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, no momento de decisão em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, sua alma é salva, seu destino é selado e muitos benefícios advirão. Só Jesus Cristo salva, Ele é a única solução e ainda mais, só Jesus Cristo é a única esperança para a salvação de sua alma. Venha para Jesus Cristo enquanto o seu coração bate aí em seu peito, enquanto você ainda respira o ar da graça de Deus.